Olá, Olá! Marabô? pois não, Tudo bonzinho? na paz e com você. Tudo bonzinho, tudo bem. Tomando meu café. Que bom. Hoje iremos dar uma base sobre a evolução da psique humana diante do eros existencial e da base da formatação do eu, dando contexto aos elementais que usamos na explicação em um diálogo anterior. Sim, numa série de diálogos, né? Sobre os elementais, os elementares, os elementaus também. Foram 3 Exato. diálogos até agora. A evolução, também conhecida como evolução biológica, genética e orgânica, segue esse princípio, porém não tão abordado ante a evolução da psique, pouco compreendida pelos pensadores desta era. Quando se coloca o eu separado do corpo ante ao manifesto do espírito ou alma, no empirismo social e estudado ante aos séculos anteriores, se dá um certo equívoco, compreende? Hoje Sim, estamos dando uma base, não só eu, mas toda a ciência, onde o corpo não é separado da mente. É um concluiu, uma simbiose. Se ver não projetando eu e não projetando o que eu interpreto do que sou, quase que totalmente uma ilusão. É o contexto que quebra paradigmas, compreende? não, agora você me perdeu. Se ver não projetando o eu, Quando quebra paradigmas. Mas como se ver não projetando o eu? justamente onde se quebra os paradigmas, quando você interpreta certas situações, você se vê ante as suas interpretações do passado, se coloca sempre tendo uma autoimagem separada, como se houvessem dois de você, o que você se vê e o que você é. Quando estudiosos colocam você é a mente e o corpo não são separados, isso quebra um pouco a realidade, pois não te dá o direito de ter uma imagem, não te dá moral, direito de se ver como quer, e sim o que você é, sobre lado sombra ou não. Mas isso foge um pouco da premissa da proposta do diálogo, da conversa. O ser humano veio com o poder, com a liberdade de acesso à elipse consciencial diante do manifesto da persona. Com isso, ele está em uma proposta distinta do próprio natural quando se vê, pois os instintos não têm mais tanta influência sobre a percepção que o mesmo tem. O que é a felicidade para um gato ou um cachorro? Comer, reproduzir, descansar e ser. O ser humano faz tudo isso, mas quando se coloca nesse contexto, ele se frustra,
pois existe um outro sentido do eu. O ser humano veio para refletir e pensar. O ócio é a base da vida. E a proposta contrativa ao mesmo é o mental, que te propõe sempre o externo. Esse é o único sentido da existência desse padrão da elipse. É muito simples, porém, diante dos pensadores, é altamente complexo. Compreende? Hum, não. Você falou vários conceitos que ficaram fechados, por exemplo. É uma introdução Sim, mas, por exemplo, o ócio é a base da vida. do homem. Pois é, mas o que quer dizer isso? Quando você fica em ócio, não coloca pontos externos sobre o seu momento. Você tem ideias, você se liberta da ética e de padrões externos e traz o novo, se conhece, amplia, muda o padrão de si mesmo e de ver o todo. Porém, todo o sistema é moldado indo contra isso, sempre te propondo o não estado de autoconhecimento. A única diferença do homem para os outros animais nesse orbe é que ele tem capacidade de reflexão e de autovisão, auto-experimentar. Compreende? Então, esse processo do ficar em ócio e assim acessar ideias, acessar, inclusive, uma certa voz interna que nos ensina, que seria a intuição, a tuição que vem de dentro, o ensino que vem de dentro, que alguns chamam do seu guru interno. Então, isso, o ócio, a meditação seria uma outra maneira de se dizer esse ócio, ou pelo menos... Também é o mesmo princípio. Eu não digo que esse é o único caminho, mas diante de uma linguagem de estudo, se eu levar isso como padrão, eu conheço todos os ensinamentos e descobertas humanas. Se você parar para analisar as grandes descobertas e grandes passos humanos, acadêmicos e existenciais, são em momentos dados como ociosos. Sim, muitas vezes até dormindo também, sonhos, por exemplo, a estrutura do DNA veio aquele químico durante um sonho, tem muitas descobertas foram feitas ao acordar de manhã. Exato. Decorremos diante de um sentido da vida respeitando a complexidade que se dá ao mesmo contexto, sobre a única diferença do ser humano para outros seres é a capacidade da individualização do eu sobre uma ótica coletiva. Partindo daí, nós damos seguimento aos elementais em manifesto diante da psique. Porque um símil, um macaco, ele ainda está entrando na era da fabricação de ferramentas e está desenvolvendo esta capacidade. Um caminhão, é evidente que fatores externos contribuíram para que os seres humanos se vissem como são e evoluíssem por essa trilha existencial. É evidente que houveram outras eras, outros seres humanoides e outros princípios, mas estamos levando essa era como foco. Os humanos tiveram lapsos expansivos sobre a existência, sobre a ótica, sobre a visão.
onde o foco existencial e evolutivo foi o que eles olharam e a partir daí interpretaram. Diante daí houve um princípio de expansão simbiótica sobre influência de seres planetários naturalmente, como é feito em todos os orbes, onde o manifesto animal se dá dessa forma. Dando esse princípio, eu coloco a manifestação sobre ideias e sobre o mundo das ideias, um dia utilizado e abordado por um pensador, como o manifesto dos elementais sobre a existência. A partir daí, eu coloco um ponto onde podemos brincar e dialogar naturalmente sobre esses temas, entende? E esse mundo das ideias, então, estaria também relacionado à sabedoria ancestral de Yorimá, que nós começamos a falar um pouquinho disso na conversa sobre a árvore da vida? A árvore da vida dá origem ao manifesto dos contextos elementais sobre a psique e a própria energia psiônica da existência, aonde a árvore da vida também dá sustentação ao mundo dos pensamentos, o mundo das ideias. Entende? Sim. Então, são os elementais que dão formatação ao mundo das ideias. Dão condições às formatações do mundo das ideias e a energia Exu dá manifestos sobre a protoforma da própria ideia. Aí tem a captação dos campos e do registro histórico e da própria caixa ou do rio do saber, como vários contextos históricos colocam. Entendi. Então, em todo o universo, ou pelo menos nesse universo, né, que tem essa configuração essência, Exu, elementais, todo o conhecimento que vai estar disponível para aquele universo já é formatado desde o início, fica Já disponível, existe. já existe. Sim, O porque não tem a conhecimento noção do não é tempo, né? construído exatamente. Porque o tempo é ferramenta de linearização depois que já se está brincando naquele universo, mas na formatação daquele universo é atemporal. Então, tudo que Exato. vai estar, como se diz, o banco de dados que vai estar disponível para aquele joguinho, ele é todo preenchido ao mesmo tempo no início, ele é inicializado. É isso? Ou sempre existe. Sempre existe, porque ele é comum, é mais de um universo também, não é? Exato. O manifesto é intenção. Segue o pressuposto da própria existência, onde eu determino o que existe, quando estabeleço um princípio de tempo, início, meio e fim. Até mesmo para contextos atemporais, início e fim não importa. Então é por isso, é por essa interação, é por essa formatação e os elementais e o mundo das ideias, que quando chega a hora de uma ideia se tornar, ser acessível Consciente. pelo sistema, se tornar consciente, manifesta, ela pipoca em vários lugares do planeta ao mesmo tempo? É por isso? Porque, por exemplo, quando chegou a hora do rádio se tornar disponível, o rádio apareceu assim em vários países, ou o avião também. Você chegava Exato. a isso Eu de vários posso dar lugares. um contexto unificado, onde o grupo consciencial, por consciência, chegou ao estágio de decodificar tais conhecimentos, ou eu posso dar um contexto individual, onde um certo ser chegou a um estado de consciência que galgou tais informações. Normalmente, esse ser só é reconhecido após sua dessoma e
estudado no futuro, porque as consciências do grupo já chegaram a esse padrão de entendimento. Isso dá as respostas a quem se pergunta por que grandes pensadores morreram pobres e não eram reconhecidos. Estavam à frente de suas épocas. Sim, acessaram antes do tempo. Ou mesmo os que foram executados, né? Morreram por ter trazido certas ideias que Até estavam mesmo à quem não frente. era tão conhecido. Muitas vezes o pensamento linearizado de alguns é uma concepção do real absurdamente nova, que ajuda o todo a conceber o real no futuro. Nem por isso ele é reconhecido ou exaltado nas linhas da história conhecida humana. Mas para quem estuda a história em um aspecto total, ele está ali. O padrão energético e a assinatura vibracional do mesmo está naquela faixa, assim como um arqueólogo estuda o solo e nota que uma das camadas era um período. Então, é por isso também então, que é impossível eliminar totalmente ideias e certos conhecimentos do sistema, porque é impossível de se destruir isso. Você pode destruir uma certa manifestação individual, um certo indivíduo, mas as ideias A são indestrutíveis. a manifestação das ideias são registradas no registro cósmico, que vibra em uma tendência influenciadora, mas não permanente diante dos campos morfológicos. Apesar do o ponto de influência sobre tais ideias nos registros acessada por essências ativas nos campos, aí sim influencia o próprio campo. São dimensões distintas. Muitos sonham com isso, vão a uma sala ou um palácio das ideias do conhecimento, onde os registros do universo estão ali. Como eles decodificam o formato é meramente uma ilustração diante da percepção de realidade de projeção dos mesmos. Várias representações de bibliotecas iguais já ocorreram no decorrer da história. Entende? Bom, e agora que outras interações com o universo se manifestam, a pessoa talvez não sonhe mais com uma biblioteca, ela sonha que ela estava fazendo uma pesquisa no Google. Mais fácil para a psique decodificar os dados, muito mais interessante do que ficar formatando uma biblioteca de ouro ou portões defendidos por anjos excelsiors. Mas K1, como diz as linhas da história. E qual a interação disso com... Então tem o rio do saber, o rio das ideias, o campo das ideias, onde todas as ideias disponíveis para aquele universo já estão disponíveis o tempo todo. E quando se acessa aquelas ideias, qual o papel das crenças em deixar aquilo passar para a consciência? As crenças estão vinculadas à persona. É uma das bases da manifestação, como abordado anteriormente, histórico, ancestral, conhecimento do todo, persona, ego e essência. Simbioticamente, expressam ou não tais conceitos acessados. Compreende? É por isso que em algumas tradições se reprime tanto qualquer manifestação ou tentativa de desenvolvimento da mediunidade, porque acessar isso é um tipo de mediunidade, não disponível a todos. Tudo é mediunidade. Tudo que você
sente externamente da sua bolha e compreende de si mesmo é mediunidade. Ai, A própria sim. formatação do eu, quando você se vê separado, olhando para um eu idealizado, onde você acha que é de um jeito, já é um processo de mediunidade da essência sobre influências manifestas no real mental, mas será mais estudado posteriormente. Sim, eu mesmo no processo, eu estou pensando no processo de meditação, aquele estágio onde você acessa, tipo, uma intuição interna mesmo, de dentro para fora. E aquele é um tipo de mediunidade, só que ela foi sentida de dentro para fora e Ética, não de fora para moral, dentro. ética, moral, matemática, história, metafísica, neuropsicanálise, isso tudo é mediunidade. Você está Então, mediando do externo para o interno. então aquele Isso é matemático engraçado. indiano, ele não tinha instrução formal nenhuma, não tinha frequentado a escola, ele não tinha instrução formal nenhuma. E, e Discordo. Aí sim, me dá umas passagens melhores, mas deixa eu resumir rapidinho então. É porque ele não tinha ido para a universidade, assim, tradicional lá na Índia, né? É, Eu ele, entendi, desculpe, por favor. mas ele dizia que ele rezava e que, no caso dele, ele estava rezando para uma deusa indiana, e que a deusa indiana passava todos esses princípios matemáticos para ele, que ele escrevia. E ele é que avançou uma grande área da matemática, aí ele como se diz, ele foi para, acho que para Oxford, uma coisa assim, não importa, mas ele é bastante reconhecido, não lembro o nome dele, Narayana, uma coisa assim, bastante reconhecido, mas é isso que ele descrevia, ele falava, eu rezo para minha deusa e ela me passa isso tudo e eu escrevo. É isso que ele Ele estava fazendo? formatava, sim, ele formatava o ensinamento como uma deusa passando para ele, assim como alguns olham para uma biblioteca. Cada um interpreta da sua forma, porém ele olhava como um jovem de pouca idade, o que ele era, como um ser que já sabia tais conceitos. Então, ele trouxe tais conceitos diante de uma proposta aonde a interpretação do eu diante da formatação da persona na idade que ele se encontrava quando foi descoberto por matemáticos ingleses, determinou como ele via o mundo. Era um ser das Pleiades, com conhecimento intelectual incomparável. Porém, mais um que trouxe com os conhecimentos, ideais e uma proposta. Sim, inclusive ele faleceu cedo, ele não chegou aos 32 anos, porque quando ele foi inserido no sistema tradicional, quase que fizeram ele trabalhar até a morte, tentando provar as coisas que ele estava trazendo. É interessante. Mas o nome, para quem quiser olhar, é Ramanujan, para não ficar no ar como Muito incógnita. bom. Tem um filme muito bonito sobre a vida dele, O Homem que Conhecia o Infinito. Exato. É o mesmo princípio, a mesma coisa. Isso ocorre o tempo todo. Não é fechado para pessoas especiais, como gostam de colocar. Se tudo é mediunidade, o que determina você acessá-la ou não se chama consciência. Por isso esse nome foi escolhido. Terapia consciencial. Agora faz mais sentido, não? Oh, sim, porque a terapia sana, com mais lucidez, começa a desbravar certas coisas que antes eram fechadas. Exato. Sem medo, com medinho o sistema se fecha. Eu abordei diversos outros temas na introdução,
Podemos estudá-los. Pode-se ouvir novamente, formatar questões e trazer dúvidas. Faremos mais 1 ou 2 diálogos sobre essas dúvidas, depois será introduzido um novo conceito evolutivo diante da mesma perspectiva para estudo e abordagem, dando mais amplitude ao tema. Ok? Ok, muito bem. Sim, convidamos as perguntas e as dúvidas. Todos têm voz e todos têm vez. Exato. Não se findem apenas a essa conversa ou nossas. Existem milhões de ferramentas e de pessoas falando coisas interessantes. Podem trazer as dúvidas. Estamos aqui. Ok. Ok, muito bem. Obrigado. Até breve. Gratidão.